O segundo episódio da série de The Last of Us chegou no último domingo e conseguiu encaminhar muito bem a história do Joel e da Ellie, mostrando o porquê da série já estar sendo apontada como a melhor adaptação de um game na história. Antes de começar a falar a fundo sobre o episódio, é importante avisar que esse vídeo vai conter spoilers, tanto dos episódios que já saíram da série quanto do jogo de 2013, então fique esperto. O episódio começa lá em 2003, 2 dias antes dos acontecimentos do primeiro episódio, no aniversário do Joel. A gente vê uma cientista lá na Indonésia sendo chamada para analisar o fungo Cordyceps, que infectou uma mulher em uma fábrica, mostrando que foi ali mais ou menos o início da pandemia. Se você tem uma memória boa, você vai lembrar que no primeiro episódio, o Joel, a Sarah e o Tommy escutam no rádio notícias sobre a situação na Indonésia, mostrando que foram só 2 dias até o apocalipse chegar nos Estados Unidos. Os problemas continuam em Jakarta. As autoridades Jakarta? Onde é isso, Oriente Médio? Não faço ideia, mas acho que é um país. Não fica na Ásia. Jakarta não é um país. Não é porque fica na Ásia que é necessariamente um país, e na real, é a capital da Indonésia. Você parece burro! Também é interessante reparar no pânico da cientista. Ela basicamente fala que não tem o que fazer, só bombardear a cidade para tentar impedir que o fungo se espalhe ainda mais. O que a gente vê mais pra frente no episódio que foi feito. A Tess fala que eles bombardearam a maioria das cidades grandes e que funcionou em algumas, mas em outras não. Foi onde bombardearam? Foi. Na maioria das cidades grandes foi assim. Tinham que conter de alguma forma. Funcionou aqui, mas na maioria dos lugares não. Beleza, passada essa primeira parte do episódio, a gente tem a conversa da Ellie com o Joel e a Tess. E ela conta que os vagalumes querem fazer uma cura com ela. Essa cena é muito parecida com o jogo, inclusive algumas falas são exatamente as mesmas. Vai se fuder, eu não pedi nada disso. Nem você, nem eu. No caminho pro congresso, a Ellie conta como ela foi mordida pra Tess, e ela não menciona a Riley, personagem que a gente conheceu na expansão Left Behind, e que a gente sabe que tá na série porque ela apareceu nos trailers. É legal também ver a relação da Ellie com a Tess se desenvolvendo, como quando a Tess fala, nossa, você é muito corajosa, porque a gente consegue sentir ela se conectando. A Ellie também fala sobre as lendas que existem sobre os infectados. Quando ela menciona sobre os super infectados que jogam esporos de fungo em você, ela está se referindo aos baiacus, os bichos mais apelões que você enfrenta no jogo, e que até então nem o Joel nem a Tess conhecem. A Ellie também fala sobre os infectados com a cabeça rachada que enxergam no escuro que nem morcegos, que são os instaladores, que a gente vê mais pra frente no episódio, e esses aí o Joel e a Tess conhecem. Tanto que quando a Ellie fala isso, eles já dão um olhar um pro outro, como se eles quisessem falar alguma coisa. Depois disso, eles vão pro hotel pra ver como que tá a situação na rua. Quando eles chegam lá, a Ellie fala que não sabe nadar, uma informação que no jogo acaba sendo muito importante, que provavelmente na série também vai ser. Também tem uma referência ao jogo na hora que o Joel ajuda a Tess a subir no telhado, pra conseguir dar a volta e abrir a porta. Esse negócio do Joel fazer o pezinho pra Tess ou a Ellie subirem acontece muito no jogo e foi legal ver essa referência. Mas eu acho importante cortar a parte da ação nisso, porque eles conseguiram deixar um diálogo entre o Joel e a Ellie, ajudando a construir a relação dos dois. Então depois que eles sobem lá no lugar e veem um tanto de infectados que estão na rua, a Tess explica como que funciona essa mente coletiva dos infectados. Que não existe no jogo, mas que eu tô achando uma adição bem legal. Até porque é simples de entender, é bem parecido com o Devorador de Mentes do Stranger Things, em que todos os seres dessa mente compartilham as informações que recebem. Foi dito também que esses tentáculos que formam a mente de colmeia substituiriam os esporos que estão presentes no jogo, mas sinceramente é difícil de entender como que um substitui o outro, pra mim tá mais pra uma adição da série do que uma substituição de algo do game. Enfim, depois disso eles vão pro museu e a gente tem aquela cena sensacional da luta contra os instaladores. Eu acho que o Craig Mazin, diretor da série, deve ter jogado The Last of Us no modo hardcore, porque, meu Deus, aqueles bichos não morriam de jeito nenhum. Isso é algo que eles mudaram na série, até porque a gente sabe que não é nem um pouco realista o Joel matar a quantidade de infectados que ele mata no jogo e ficar de boa. Então essa adaptação foi necessária, em vez de ele matar 50, ele vai matar 2. Outra coisa legal é ver eles usando o pano e a fita nos machucados, porque o crafting com esses objetos é algo muito presente no jogo. A gente coleta a fita, o pano, a tesoura, o álcool e tal. Então é legal eles fazerem essa referência, até porque não tem muito como explorar isso na série de outras maneiras. Chegando no congresso, a gente tem a cena da morte da Tess, que se sacrifica para impedir que os outros infectados vão atrás do Joel e da Ellie. A cena da Tess contando que foi infectada é quase idêntica ao do jogo, inclusive as falas são muito parecidas. Puta merda. Não é? Não é? Joel, me ajuda aqui. Não! Tess! Acabou! Eu vou ficar. É, né? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde. Fudeu. Ela tá infectada.
mostra. Opa, né? Olha, Joel. Isso é real. Joel, ela é real. Tem que levar ela pro Bill e pro Frank. Não. Eles ficam com ela, eles resolvem depois. Não, eu não Joel, posso, eles não vão aceitar, eles não vou ficar porque com você ela. vai convencer eles. Você vai. Eu nunca te pedi nada, nem pra sentir o mesmo que eu, nem pra... Cala a boca, porque eu não tenho tempo. Quantos? Todos eles. Talvez há 1 minuto. Salva quem você pode salvar. Não! A gente não pode deixar ela! Me solta, seu merda! A gente tem que voltar pra ela! A gente também vê como a mente coletiva que a Tess tinha explicado mais cedo funciona na prática. O Joel atirou em um infectado dentro do Congresso e, através do fungo, os outros que estavam na cidade sabiam exatamente onde a galera estava. Outra coisa que eles mudaram do jogo é que na série a Tess pede pro Joel levar ele até o Bill e o Frank, enquanto no jogo ela pede para levar até o Tommy. Como a gente viu no primeiro episódio que o Joel e o Tommy mantêm contato, diferente do jogo, fica a dúvida sobre como eles vão adaptar a questão do Tommy ter sido um vagalume, estar casado com a Maria e tal. E por fim eu queria comentar sobre a parte do infectado beijando a Tess e qual que é o significado daquilo. Na hora que os infectados entram no Congresso, eles vão direto na direção do Joel e da Ellie e ignoram a Tess que estava ali. Na hora eu achei estranho, mas eu entendi que eles sabiam que a Tess estava infectada e por isso não atacaram ela. Então eu acho que o significado do beijo é que o fungo queria se comunicar com a Tess e fazer ela se transformar mais rápido, talvez. E aí acabou dando um sentido meio poético pra cena, sabe? Tipo, agora você é uma de nós. Enfim, eu não sei dizer sinceramente se eu gostei dessa cena. É muito nojenta, mas eu acho que é interessante a série dar esse choque. Até porque quem já jogou o jogo sabe a história, então as surpresas precisam vir nesses detalhes pequenos. Se você gostou dessa análise, já deixa o like e se inscreve no canal, porque vai ter análise do próximo episódio, depois do próximo, até acabar e aparecer um outro assunto pra gente comentar. Também não esquece de deixar nos comentários se tiver algo que eu deixei passar. A gente se vê na próxima, até mais.